ficar apertando, lembre de ficar apertando. Eita! Oi, gente! Meu nome é Thor e esse é o canal Vivendo o Mito. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e deixa o seu like. Isso é muito importante. Eu conto com vocês, tá bom? O mito que vamos aprender a viver hoje é o mito grego do Minotauro. O mito do Minotauro daria um ótimo roteiro de novela das 9. Tem traição, tem briga de irmão por poder e herança, tem morte. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Mas esse é um mito muito interessante para a gente refletir sobre a qualidade das nossas escolhas. Sejam escolhas políticas na hora de votar ou escolhas para a nossa vida como um todo. Escolhas guiadas pelos instintos e vícios e também escolhas guiadas pela nossa razão, pela nossa identidade verdadeira. E essa história começa assim. Estava acontecendo em Creta uma disputa por poder. 3 irmãos brigando pelo trono da ilha grega. E como eles não chegavam a um consenso de quem seria o melhor governante, um dos irmãos, Minos, clama para o deus do mar, Poseidon, que enviasse um sinal de quem seria digno para assumir o trono. E Poseidon atende o chamado. Para ele era muito simples. Seria digno aquele que fosse capaz de abdicar dos seus interesses pessoais em prol dos interesses da sociedade. Quem fosse capaz de fazer isso seria digno para ser rei de Creta. Então, Poseidon envia para Minos, através do mar, o touro branco mais belo que existia. A pele do touro brilhava como a luz da lua, a carne era gorda, os seus chifres eram enormes, né? Representando a fartura, representando as riquezas. Então, era um touro digno de um rei. Mas Poseidon impôs uma condição. Esse touro, que representava tudo isso, deveria ser sacrificado em sua homenagem. Isso mesmo. Isso marcaria justamente que o candidato estaria apto a fazer os sacrifícios egoístas necessários para assumir a vida pública. E sacrificar esse touro em homenagem ao deus do mar reafirmaria o laço de conexão entre os ideais do novo rei que assumiria o cargo com os ideais do divino, do sagrado, que com isso ele faria uma governança querendo o melhor para todos. Minos aceita as condições de Poseidon e se torna rei da ilha grega de Creta. Mas na hora de cumprir a sua parte do acordo, fazer o sacrifício do touro, ele se apega ao animal dado por Poseidon. Ele questiona a necessidade de fazer esse sacrifício, já que aquele era um touro tão belo, tão único, tão especial, e que seria um ótimo animal para ele criar e colecionar. Então, Minos ele não entendia que querer aquele animal só para si era como querer toda a bênção dada pelo divino, pela natureza, por Poseidon, somente para ele, para o seu deleite. E não entendia que sacrificar o touro era sacrificar dos benefícios pessoais que ser rei lhe concederia, as regalias, por exemplo, em prol dos benefícios e bênçãos divinas dadas por Poseidon, que decairiam em benefício de toda a população de Creta. Bom, só disso aqui a gente pode fazer várias leituras importantes para o nosso momento histórico atual. A primeira delas é sobre como devemos escolher os nossos governantes na hora de votar. A campanha presidencial já começou e as eleições estão próximas. Hoje em dia, gente, o touro de Poseidon se chama voto. E nessa hora devemos escolher dar esse touro para o candidato que consiga fazer esses sacrifícios, essas renúncias, que consiga fazer o sacrifício que a vida pública exige dele. O político candidato deve, pela honra ao seu voto, a honra ao acordo feito com Poseidon, ao divino, ser capaz de abdicar dos interesses pessoais em prol dos interesses coletivos, principalmente dos mais pobres e necessitados. A corrupção no meio político é justamente o que Minos fez. Ele escolhe pegar o touro para ele e as bênçãos para ele, e ele não percebe que ele é apenas um canal para essas bênçãos. Ele é um arauto. E que os recursos dados por Poseidon não são para ele, mas sim para o povo de Creta.
e que ele é só um meio físico para a manifestação dessa vontade divina. Mas quando o político rouba nosso dinheiro, desvia os recursos em prol de interesses egoístas, dinheiro que era para merenda escolar, dinheiro que era para respiradores nos hospitais no ápice da campanha da Covid, o que esse rei, esse político está fazendo é reivindicando como um tirano os bens da natureza, da vida, da sociedade, só para ele. Por isso, devemos verificar a fundo o candidato que iremos votar e eleger nessas eleições, por exemplo. Bom, no mito, no lugar do touro branco, Minos sacrifica um touro qualquer, na tentativa de enganar o deus Poseidon. Mas Poseidon descobre e aplica uma punição severa ao rei. Então Poseidon vai até Afrodite, a deusa do amor, relata o acontecido e pede a ajuda dela para punir o tirano. Afrodite, com a permissão de Poseidon, faz o seguinte: ela vai até a esposa de Minos, a rainha Pasífae, e enfeitiça a rainha, fazendo com que ela se apaixonasse perdidamente pelo touro branco que deveria ter sido sacrificado. Olha a maluquice, gente. E a rainha, entorpecida por aquele sentimento, aquele desejo sexual inexplicável pelo animal, vai atrás do arquiteto cretense Dédalo, que vocês já devem ter ouvido falar, e pede que ele construa uma vaca de madeira na qual ela pudesse entrar dentro, se esconder dentro para que o touro branco se sentisse atraído por aquele animal de madeira, e assim ela pudesse realizar aquele desejo que ela não conseguia controlar de copular com o bicho. E a rainha, ela consegue a união profana entre animal e ser humano. E o fruto dessa união gera a criatura que viria a nascer em breve, filho desse cruzamento, o Minotauro. A rainha Pasífae cuidou do filho até onde pôde, porque ele cresceu e se tornou feroz, perverso e sem nenhum sentimento ou razão humana. E para piorar, o Minotauro tinha uma fome assustadora, assassina pela carne humana. Todos que tentavam matar o Minotauro acabavam morrendo, devorados, E ele causava inúmeras mortes entre a população de Creta. Era uma situação de calamidade pública. Então o rei Minos, para tentar contornar essa situação, ele vai até o arquiteto Dédalo, o mesmo que construiu a vaca de madeira para a rainha cruzar com o touro, e pede para ele construir um labirinto gigante, capaz de abrigar o Minotauro dentro, com o intuito de se proteger da fera, porque ele era um rei muito egoísta. Então a preocupação principal dele era que ele não fosse pego pelo animal, pelo bicho. Afinal de contas, ele tinha cometido um crime contra a sua população, contra o seu reino, mas também um crime contra Poseidon, uma traição contra Poseidon. E eu fico imaginando como não foi para levar o Minotauro para dentro desse labirinto. Se foi construído em volta dele enquanto ele dormia, ou se depois de construído usaram alguém de isca para levar o bicho para dentro do labirinto. Algumas versões do mito vão falar que o labirinto foi construído embaixo do palácio do rei Minos. Outras versões vão dizer que foi nas redondezas. Existem até vestígios arqueológicos da existência desse labirinto em Creta, na Grécia. Mas o que realmente importa aqui pra gente é o simbólico disso tudo. O que podemos aprender com isso? E assim, eu considero que tem 3 elementos simbólicos que são muito importantes nesse mito. O primeiro deles é a traição em si de Minos a Poseidon. O outro elemento que eu considero fundamental de entender é o nascimento do Minotauro, a criatura com corpo de homem e cabeça de touro. O que significa isso? Como parte da punição pela traição. E por fim, um outro elemento que eu acho muito interessante nesse mito é a construção de um labirinto como uma solução paliativa para o problema do Minotauro. Por que um labirinto e não uma jaula? Entende? O primeiro ponto, a traição, ali temos o simbólico do egoísmo, trazido pela ideia do apego e posse. Minos trai Poseidon visando tirar proveito de um presente que não era para ele, mas sim para o povo de Creta.
Quando alguém assume um cargo público, ele passa a ter um compromisso público. Deveria ser uma coisa óbvia, né? O cargo de juiz, por exemplo, imagine um juiz que julgasse conforme seus princípios e crenças pessoais, e não conforme a lei. Ao assumir o cargo de juiz, ele se torna a própria justiça. E ele mesmo deve se submeter a ela. Ele não está nessa posição pública para o seu benefício ou pelo benefício de fulano ou de Beltrano, mas sim pela humanidade como um todo, ou deveria ser, né? Para fazer valer uma justiça que seja boa para todos ao mesmo tempo. O segundo ponto, que é a punição de Poseidon, ele transformou o presente que Poseidon deu em uma maldição. Ele mesmo fez isso. Já que o rei fazia tanta questão de ter o touro só para ele, Poseidon torna o touro parte dele, parte da família dele, parte do legado dele. O Minotauro era o fruto de uma união não natural entre um ser humano e um animal. E nasce com o corpo de homem e com a cabeça de bicho, e isso não é por um acaso. Isso só reforça que ali era uma criatura guiada pelos instintos animais e que foi gerado pela consequência da decisão de um rei também guiado pelos instintos, pelos prazeres banais, pelos vícios, pelos desejos, enfim, pelas posses, pela vontade de se auto-beneficiar. O Minotauro é o símbolo do animal controlando o ser humano, o símbolo dos instintos controlando a razão. É o símbolo da consequência de trair a natureza humana, trair a si mesmo, trair a nossa identidade. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é por que o Minotauro foi colocado dentro de um labirinto e não dentro de uma jaula qualquer. Qual é o símbolo disso? Falar da simbologia do labirinto por si só já daria um vídeo inteiro sobre esse assunto. O labirinto é construído para proteger as pessoas do Minotauro. E o Minotauro é justamente aquele aspecto da nossa natureza que a gente não gosta de encarar, de assumir que temos dentro da gente. É a parte dentro de nós que nos vandaliza, que denuncia o crime de menos, que nos animaliza, são nossos vícios, nossos defeitos, nossos erros, nossos arrependimentos. É aquela parte que a gente quer esconder a qualquer custo. Porque no fundo a gente tem vergonha disso. Então colocar no labirinto significa colocar num lugar de difícil acesso. Imagine que ali na jaula, né, seria um lugar que qualquer um poderia ver, né? Uma espécie de exibição. Mas dentro de um labirinto, não. Para ver aquilo ali, teria que ter uma dificuldade, teria que ter um difícil acesso para encarar aquilo ali. E Minos também sentia vergonha do Minotauro, porque simbolizava tudo aquilo que ele não queria encarar e se responsabilizar. Significava encarar suas sombras, significava encarar os frutos da sua traição, os frutos dos seus erros. Isso é muito difícil. O labirinto, então, é esse esconderijo cheio de entradas e caminhos secretos e de difícil acesso. E encarar esse labirinto para enfrentar esse Minotauro que vive dentro dele é a metáfora para a jornada que todos nós devemos fazer em algum momento da nossa vida. Ter a coragem de olhar para dentro e encarar as nossas sombras. Entrar nesse labirinto até o centro, encontrar o âmago daquilo que precisamos trabalhar em nós e assim iniciar o processo de amadurecimento, entrando em contato com essas partes que nós rejeitamos ou queremos esconder. Se apropriar dessas sombras, fazer a síntese necessária e sair do labirinto renascido e vitorioso sobre si mesmo, com o elixir do que aprendemos nessa aventura interior. Um elixir que inclusive reflete na nossa luz própria, que a gente oferece ao mundo quando sai. Exatamente como acontece no mito do herói Teseu, quando ele vai até Creta enfrentar o Minotauro no labirinto, e ele é ajudado por Ariadne, que é uma das filhas de Minos. Mas eu não vou me adentrar nessa história agora. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre a história de Teseu, Ariadne, como ele enfrentou o Minotauro, né? Como a gente faz para enfrentar essa fera dentro da gente. Que no fundo, todos nós temos um Minotauro dentro da gente. Que todos os dias
estamos negociando com ele ou enfrentando ele. Quando a gente negocia com ele, a gente tá querendo esconder ele cada vez mais, né? Negociando com as nossas partes ruins. Mas quando a gente enfrenta ele, a gente se apropria daquelas sombras e busca extrair delas o melhor que a gente pode. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. E eu te vejo num próximo vídeo, tá bom?